Peraí, você tá querendo me dizer que esse carro aqui tá com 15 mil de desconto 15. e custa quanto? 15 mil de desconto e pago na FIP no usado. E quanto que tá custando? Ele Não. Calma, deixa começar o programa, depois a gente fala disso. Mais uma edição do Conexão Veículo e se você está pensando que eu vou falar de Chevrolet Sonic, não, porque nós já falamos dele por aqui. Hoje é dia de falar de um outro carro que é bastante conhecido também da marca. Estou falando aqui de Chevrolet Equinox, mas é claro que, para variar, eu não apresento sozinho. Estou aqui hoje com o Aruan. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Aruan? Bom dia. Grande Aruan, vendedor aqui do Grupo Viamar, aqui da Chevrolet Pereira Barreto. Bom, vamos começar falando dessa belíssima cor. Perfeito. Eu adorei esse vermelho, hein? Maravilhoso. Né? Cor exclusiva da Equinox, É. tá? Versão RS, que a gente tem hoje aqui à disposição no showroom para vocês. Sim, esse carro aqui é a versão esportiva do modelo, né? São Exatamente. duas versões, a Active e a RS. Essa daqui é a RS, que é a versão esportiva, onde você vai ter aqui, em vez de grade cromada, grade preta, os adereços todos escurecidos, né, Aruan? Exatamente, tudo em black piano, acabamentos mais esportivos, as rodas diferenciadas. Sim. E acabamento interno também interfere bastante na parte de esportividade do veículo. Exatamente, mas a gente vai falar de tudo isso para você aqui no Conexão Veículo. Vamos começar falando aqui. Primeiro, bom, a grade a gente acabou de mostrar, né? Uma grade preta, black piano, com a gravatinha da Chevrolet também na cor preta. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse carro, Aruan, conjunto de faróis, cara. Conjunto de faróis. Sabe o que eu acho bonito nele? Primeiro que ele é dividido em 2 andares, né? Que é uma prática hoje do mercado, né? Na questão do design. E a gente tem esse conjunto aqui. Eu costumo dizer que o Equinox ele é bem americanão, né? Exatamente. Ele é tem bem uma americano. cara americana, né? É, a cara e o jeito de andar. Exatamente. Né? Então a gente tem aqui a luz diurna em LED, né? Nós temos aqui o farol que é por meio de projetor, também totalmente em LED, com esse detalhezinho laranja aqui, né? Que nos carros nacionais não tem tanto, né? É sempre nos americanos que vem esse detalhe em laranja, né? Por uma questão de sinalização americana, é exigido que tenha uma luz laranja dentro do canhão do farol. E um outro detalhe aqui que eu tenho que falar também é que é um carro bastante seguro também, né? Ainda que a gente vá falar dos equipamentos de segurança lá dentro do carro, aqui de baixo você tem não só esses detalhes aqui que são itens de design, na verdade, né? Mas aqui também estão sensorizadas do carro, ele tem câmera 360, é de fato um carro espetacular, né? Um carro bastante legal. Vamos falar do conjunto mecânico dele? Deixa eu abrir o capô aqui, para a gente poder mostrar, porque o conjunto mecânico dele, faz a boa aí, Alan, abre aí o capô pra gente, aê, o capô dele, abertura aqui com esse motor bem legal, é um motor 1.5, 4 cilindros, turbo. Ecotec, que vai entregar 177 cavalos de potência e 28 kgfm de torque. É aquele carro que você olha para o tamanho dele, porque ele pesa 1.640 quilos. Não é um carro necessariamente leve, mas pelo tamanho dele, o peso está bem aceitável. Exatamente. Né? Você tem um motor aí que dá uma boa proporção aí de desempenho, economia e eficiência pro seu dia a dia. Tanto que esse motor aqui, ele tem os 177 cavalos e muita gente vai falar assim, pô, mas 177 cavalos, 28 quilos de torque? Só que a gente tem que levar em consideração que o 0 a 100 desse carro é de 9,5 segundos. É bastante coisa. É um carro que, de fato, ele é bastante forte, né? E acoplado a este câmbio aí, a gente tem um carro, um câmbio, na verdade, que ele vai trazer o automático de 8 marchas. É um baita de um câmbio também, né? Que vai entregar potência, né? Porque como ele tem mais marchas, ele tem uma relação mais curtinha. E vai entregar também economia, porque as marchas mais altas são mais longas também. Exatamente. Né? Então, por isso, a gente tem de fato um carro que vai entregar para você aí um excelente desempenho. Eu falei de 0 a 100, são 9,3 segundos e 196 km por hora de velocidade máxima. Tá bom para você? Exatamente, isso mesmo. E tá o bom pra turbo você? dele, a parte intercooler dele, ajuda bastante na questão de economia e eficiência. Não, com certeza. É o que vai fazer com que o carro ande forte, né? Manta acústica aqui do jeito que todo mundo gosta, daquele jeito. Motor Ecotec, para quem não conhece, tá? Ele é a evolução do motor 1.4 turbo que equipou o Cruze. Exatamente. Tá?
Então é exatamente a mesma evolução. Ele é sincronizado por meio de corrente de comando, ele não tem correia dentada, muito menos correia dentada banhada a óleo, que se tornou o grande drama da internet, né? Pois é. A gente não vai falar disso hoje, porque a gente já falou inúmeras vezes que a correia banhada a óleo não é um problema, mas ainda tem quem fale, correia banhada a óleo eu não compro, né? Não é à toa que a Chevrolet está dando 14 anos, 15 anos de garantia, 15 anos de garantia. E 240 mil km de garantia do próprio motor. Então, não está falando pouca coisa. Não está falando pouca coisa, né? Troca o óleo certo, tá? É isso que você tem que fazer. Vamos falar aqui, vem cá, Aruan. Vamos falar aqui desse jogo de rodas de liga leve. Aro 20. Eu adorei o desenho dela. Sim. Um desenho extremamente esportivo, né? O design dele já é preparado para a ventilação do disco. Sim, isso é muito importante. Exatamente. Porque ainda que a gente fale que ele não é um carro tão com números tão exuberantes de potência, né? Como a gente falou, 177 cavalos de potência e 28 kg de torque, ele é um carro que ele é pesado, ele tem 1.640 kg. Então, numa descida de serra, você vai freando, né? Quem não sabe utilizar da forma correta o freio motor, vai usar o freio no pé ali e o freio vai esquentar. Então, a roda ela já tem um design para poder fazer a refrigeração desse sistema como um todo, né? Exatamente, exatamente. A roda ajuda bastante. Todo o sistema hidráulico, todo o sistema de ventilação é proporcional ao desempenho do carro. Exatamente. E aí a gente tem aqui a lateral, retrovisor com repetidor de seta na cor preta. Aliás, o teto nela do Equinox é totalmente preto. Os acabamentos, né, na versão RS, aqui ó, o Equinox é escrito em preto também, na Active é cromado, né? Aliás, na Active não tem esse vermelho. Na Active não. Não, né? Não o tem vermelho é exclusivo dessa versão RS. Da cor RS. Porque eu me lembro que quando eu fiz um teste do Chevrolet Equinox, eu peguei aquele... Não era um verde. O verde cacti. O verde cacti. Verde cacti. Verde cacti. Um verde pastel maravilhoso. Bem clarinho, bem tom pastel mesmo, uma cor bastante bonita, né? Combina perfeitamente com o tom cromado dela. Exato, combina bastante, né? Vem cá, Aruan. Aí a gente tem aqui, o Equinox, ele já tinha uma característica de ele ser um carro bastante diferenciado no seu design, isso na sua geração anterior, que eu particularmente gosto muito também do carro, né? E aqui ele manteve uma lateral que lembra até o Blazer, né? Isso, ela lembra bastante a Trailblazer e a Blazer elétrica. Trailblazer e a Blazer elétrica, né? Estilo americana aí. Exato, é um carro bem americanão, como a gente falou. A gente já vai falar de entre-eixos, vai falar também da interna do carro, porque é maravilhosa. Vocês vão se apaixonar, não tem nem o que falar. Vamos falar dessa traseira aqui, porque é um desenho que me agradou bastante. Sim, né? Desenho ultra moderno, tecnológico. Né? Me lembra, sabe o que me lembra o Chevrolet Equinox? Todo mundo é órfão da Opel, né? Da Opel, quando a gente tinha Astra, Vectra, Corsa, Ômega, né? O Calibra, por que não a gente relembrar, né, desse modelo? E todo mundo é um pouco órfão da Opel por conta que ela foi adquirida pelo grupo PSA, enfim, né? E hoje o Corsa nada mais é do que um Peugeot 208 com outra carinha, né? Isso lá na Europa, obviamente, aqui no Brasil não tem. Mas aqui você nota que ela remete um pouco às linhas que a Opel tinha no seu passado, né? Exatamente. As lanternas aqui que invadem a tampa do porta-malas, né? Lanternas totalmente em LED, é importante dizer também, não tem nada aqui com lâmpada incandescente, tá? Tem carro que às vezes coloca, né, a lanterna em LED, mas a lâmpada de seta e a lâmpada de ré são incandescentes. Aqui não, aqui a gente tem tudo já de forma em LED, o que é melhor energeticamente, porque gasta menos. Exatamente. Queima menos, porque lâmpada de LED, se queimar, é a troca do farol, não tem o que fazer. Exatamente. Né? E você tem um conjunto aqui de fato bastante confiável. E questão de iluminação, né? Hoje em dia a questão da tecnologia no LED, uma lâmpada de LED substitui fácil aí 2, 3, 4 lâmpadas halogênicas. Sim, sim, exatamente, né? Fora as lâmpadas... o aquecimento, né? Fora o aquecimento, né? O LED ele aquece muito menos, aliás, quase nada em relação às lâmpadas incandescentes, né? Aí a gente tem aqui o Equinox AWD, porque ele é 4x4, não é sob demanda, ele é full, né? É all-wheel drive, o AWD, e aqui o badgezinho RS também. Aí a gente vai falar do porta-malas desse carro aqui. É só a gente abrir aqui e ele faz a abertura da tampa de forma totalmente automática. São 469 litros de capacidade.
E se a gente rebater esse banco aí, Aruan, a gente estava comentando, né? 1.800 litros de capacidade. É de fato um absurdo. Deixa eu fazer esse processo aqui. Só vou fazer com um lado só, não vou nem fazer dos dois. Porque é legal a gente mostrar. Não, eu vou ter que fazer dos dois porque é legal mostrar que ele está totalmente plano. Só para você ter ideia, você de casa que assiste ao Conexão Veículo, o tamanho que fica o compartimento. E ele fica quase que totalmente plano. Isso é muito legal, né? Olha, eu não sei você, mas eu já fiz mudança dentro de carro, tá? Quem nunca fez? Quem nunca fez, né? E eu fiz uma mudança dentro de um Toyota Fielder que eu tinha na época e depois no Honda Fit. Cara... Diferença, né? Não, cabe muita coisa já e são carros considerados pequenos, né? Aqui, olha só o tamanho que você tem, porque você vai ocupar até aqui em cima, cabe coisa pra caramba, capaz de nem precisar alugar caminhão. Às vezes uma viagem, transportar uma coisa um pouco maior, Sim. Carregar alguma brinquedo de criança. Você tem um compartimento aí que vai caber tranquilamente, aderir a... Com certeza. Aqui de baixo, eu gosto desses espaços secretos aqui, né? Porque você tem mais um espacinho aqui, onde você pode guardar pequenos objetos, né? De repente você tem algum objeto de maior valor, quer colocar mais escondido dos olhos do alheio, né? Então você tem aqui. Vale lembrar o seguinte, tá? Aqui não tá a veneziana, mas tem a veneziana, tá? A veneziana, ela fica encaixada aqui nesse compartimento, tá? Mas, obviamente, por motivos de evitar qualquer tipo de subtração aqui na concessionária, isso é retirado. Mas você comprando o seu Equinox, você tem a veneziana que vem no carro, tá? Pode ficar tranquilo com isso. E o step, uso temporário, roda de aço, tá? Padrão da indústria, não tem para onde correr, né, Aruan? Não. Então... Mas foi feito para aderir à situação, né? Então, um pneu provisório. Sim. É step, né? Step. É step. É para você utilizar ele, fazer a troca, levar o pneu de rodagem no borracheiro, até porque, vamos ser honestos aqui, antigamente, a gente está falando aí, vamos colocar 10 anos para trás, não vamos nem muito longe, tá? A gente tinha veículos com rodas aro 14, 15, 16 no máximo, 16 né? no máximo. Estourando 17, e a gente podia ter o step de uso normal, né, a quinta roda de liga leve, ou às vezes a roda do tamanho do pneu de rodagem. Só que hoje, como é que eu vou colocar uma roda aro 20 com largura 200 e quanto? 200 e lá vai fumaça. 225. 225 esse pneu? 235. 235. Como é que eu vou colocar um pneu 235 aro 20 dentro do compartimento? É mais pesado para você, tá? Então, imagina uma mulher, né, que tem um pouco menos de força do que o homem, isso daí é biologicamente falado, tá? Não estamos chutando qualquer coisa, né? Óbvio que tem as que fogem à regra, né? Isso é um fato. Mas a gente tem que colocar assim, você tem hoje uma mulher que está sozinha dirigindo, fura o pneu numa rodovia. Aí ela tem que remover uma roda aro 20 de dentro do porta-mala, que é pesado, com pneu e tudo mais. Um step de uso temporário resolve o problema. Exatamente, mais fácil pôr do que tirar, né? Mais fácil pôr do que tirar, né? Então, por isso que a gente sempre fala que o step de uso temporário, eu também não gosto, tá? Eu também não gosto, o Aruan com certeza também não gosta, e você de casa também não deve gostar. Mas é uma situação que a marca analisou e viu que era necessário. Assim como são os kits de reparo também, que você pode ter no carro e ao invés de você trocar o pneu, você vai lá e espeta o kit de reparo e faz o reparo no pneu. Exatamente. Muita gente está aderindo ao kit de reparo hoje para poder ter como o pneu é sem opção. câmara, então dá para você fazer tranquilamente isso, né? Não tem nenhum problema. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar os bancos para sua posição original, a gente vai lá para dentro do carro, porque aí é que você vai ver o que esse Equinox oferece de legal. Olha, é acabamento que você gosta, né? Tecidinho, macio, aquela coisa toda. De fato, o Equinox é um carro bem legal, viu? Eu tenho 1,85 m de altura, o Aruan é maior do que eu. Aruan, você tem quanto de altura? 1,95. 1,95. Vem aqui do meu lado. Entra aqui no banco. Dá para ele entrar aqui no passageiro? Entra aqui, Aruan. Vem cá. O banco dianteiro não está ajustado para você, tá? Tá até com o encosto mais para baixo, né? Perfeitamente, uma viagem de 6 horas aqui, tranquilo. Tranquilo, ó. Eu coloquei o banco aqui na minha posição de dirigir, tá? O Aruan, que é 10 centímetros maior do que eu, tá numa boa aí com o banco ainda jogado lá né? Tá para trás, tá na mesma distância aparentemente, só que com o encosto mais deitado.
Dá pra viajar, né? Tranquilo, De 6 boa. horas. 6 horas? Só escolher pra onde vai. Vambora. Qualquer lugar aqui. Ó, esse carro tem 2,73 metros de entre-eixos, tá? Ele traz aqui a iluminação de LED, as alças, tudo conforme manda o figurino. A gente já vai falar do teto panorâmico dele. Aqui a gente tem encosto de cabeça, cinto de 3 pontos, o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas, tudo conforme manda o figurino, né? Exatamente. Mas o que me chamou a atenção aqui, cara, como esse banco é macio, parece um sofá. Confortável, né? Parece um sofá. É bem americanão mesmo. Fora que... Ó, tem apoia-braço com porta-copos aqui, que é bem legal também. Dá pra gente vir tomando um negocinho aqui no banco traseiro. Saída de ar, são 3, né? Graduações aqui? Não é luz, é só a marcação só. Nós temos aqui o aquecimento, a ventilação do banco. Exatamente. Né? Que ele vai de acordo com o que tiver a temperatura do ar dianteiro, tá? Então, se o ar estiver quente, vai vir ventilação quente para cá. Não nas saídas de ar, nos bancos mesmo. A ventilação sai do banco, tá? Então, você de repente está naquele calorão danado, o ar-condicionado tá vindo aqui na saída de ar, te resfriando pela frente, tá vindo também o arzinho nas costas aqui no assento, né? Deixando você sem suar. Ó que beleza, não é não? Isso é legal demais. Aí, de resto aqui, tudo conforme anda o figurino. Mas agora a gente vai pro ponto que é mais legal, que é lá na frente. Que aí tem multimídia, tem um acabamento divino, né? Fala aí. Isso aí, cockpit, né? É o cockpit, é o verdadeiro cockpit. Bora lá na Equinox. Rapaz, aqui é onde a gente fica melhor instalado, né? Exatamente, onde acontece a mágica, né? É, aqui é onde acontece a mágica do carro. E olha, uma coisa que eu tenho que falar. É impressionante o acabamento desse carro, tá? Impressionante, porque olha, primeiro, esses detalhes aqui, que vai do preto pro vermelho, o detalhe na saída de ar ali também, né, que é estilo turbina de avião e tal, que é bem legal, né? Bastante bonito aqui, olha, tecido, sabe? Tudo. O plástico aqui em cima é macio também. É emborrachado, olha só. Soft touch. Soft touch, pessoal enche a internet automotiva pira nisso daqui. É coisa fina. E você tem, de fato, um acabamento maravilhoso. O banco, a gente já vai colocar as imagens de cobertura aí também, mas os bancos têm os detalhes em vermelho também. De fato, bancos bastante bonitos e extremamente confortáveis. Tem ajuste total aí elétrico também para você, né, Aruan? Sim, ajuste total elétrico, motorista e passageiro. É. Aqui eu tenho o ajuste de altura do assento, distância do assento, inclinação do assento, também do encosto. Tudo aqui muito fácil para você operar. Tem o ajuste lombar também, que é importantíssimo. Tem lombar aí também? Aqui tem. Tem também? Tem. Dos dois lados? Ótimo, muito bom. E aqui, um detalhe que eu sempre acho muito legal é que a gente tem a memorização da posição do banco. Então, por exemplo, você que está aí assistindo, compra um Equinox, aí você tem a sua posição de dirigir. Aí você empresta o carro para sua esposa, para o filho, seja lá quem for. Você vai lá, memoriza também a posição da sua esposa ou de quem for dirigir. E aí o banco já automaticamente. E tem um outro recurso aqui, que é o de saída do carro. Que na hora que eu aperto esse botão, ele vai jogar o banco todo para trás para melhorar a minha entrada ou saída do banco, do carro. Exatamente. Isso é muito legal, né? Então, de fato, aqui o acabamento é impressionante, a tecnologia presente que a gente tem aqui. O retrovisor, ele não é fotocromático aqui nessa versão, mas na Active é, tá? Então você tem aqui um carro bastante, né, e na interna dele ficou faltando, né? São detalhes, aqui, né, que mudaria de uma para outra, né? Detalhezinho besta, mas que, né, fica faltando aqui. Quem quer faz questão do fotocromático? Eu não faço questão porque eu pego o carro e boto em seu filme, não dá diferença nenhuma, né? Então, eu já tive carro com retrovisor fotocromático e tenho carro hoje sem o retrovisor fotocromático, mas como tá lacrado no filme, ninguém vê nada, né? E muita gente que compra esse carro também blinda, né, Aruan? Exatamente, a gente também tem a opção dele blindado, a pronta entrega também. Mas aí os preços a gente já vai falar desse carro aqui. Falar aqui desse tetão, aqui a gente tem a abertura da cortina, tá? E o teto solar também abre do carro, tá? Então, a gente tem aqui em 2 estágios, né? Ele abre primeiro somente a metadinha, depois ele vai até o fundo, e aí a gente pode também abrir o teto solar, que aqui é o tilt e aqui é o slide. Aí eu abro ele completo também, dá uma abertura bastante ampla do teto aqui, em 2 estágios também, tá? Ele para na metade e depois ele vai até o final. Legal demais, né? Agora vamos falar de multimídia, porque a Chevrolet, ela
caprichou nessas multimídias, né? Exatamente, tamanho, tecnologia e eficiência, né? Duas coisas que eu tenho que falar aqui, que isso me incomoda em muito carro que a gente tem hoje no mercado, é que hoje tudo é feito pela multimídia, né? E aqui a gente não só tem o Android Auto e o Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, na verdade nem precisa do Android Auto, né? Porque como essa central aqui ela já é produzida pelo Google, você já tem aqui a Play Store, você já tem aqui Google Notícias, então você já tem o Maps, né? Você não precisa necessariamente espelhar o seu telefone celular para quem tem Android no caso. Só para quem tem CarPlay tem aqui o sistema do CarPlay para você utilizar. Aí ele é um sistema sem fio e tudo mais, né? Mas eu acho legal isso porque é uma central que, como ela é feita pelo Google, ela já é nativa com todo o sistema Google, né? Isso mesmo. Então isso torna a sua experiência, né, muito mais interessante. E ele tem o 4G também no carro, né? Com aquele amplificador da antena que suporta até 7 dispositivos, né? Isso, 7 dispositivos conectados automaticamente pelo 4G do carro. O que significa que, vamos lá, olha a situação. Você está descendo, vamos descer a Praia Grande aqui, vai? Que é o lugar mais perto aqui de São Bernardo que nós temos. E você, no meio da rodovia, você tem aquela mudança do DDD. Então tem um ponto que você fica sem sinal e depois retorna o sinal lá embaixo. Então num ponto da rodovia você está cego, você está no escuro. Você não tem sinal de nada, literalmente. Com o 4G da Chevrolet, você vai ter esse 4G funcionando o tempo inteiro, porque como a amplificação da antena é vezes 10 do que uma antena convencional, rapaz, eu olhei um carro passando aqui do lado e falei, meu Deus, o que aconteceu? Estamos na rua. Mas não, a gente está aqui na Chevrolet Via Mar. E aí, então, a gente tem um sistema que ele não dá essa área de sombra de rede. Ele vai, como ele tem vezes 10 o amplificador, a antena dele pega o sinal da rede daqui de São Bernardo e também da praia. E ele consegue juntar os dois sem dar buraco. Faz a triangulação. Faz a triangulação, exatamente essa que é a palavra. E então, por isso que a gente, no final das contas, tem um carro que não perde conexão. Claro, numa situação como essa, né? De repente, tanto que você for ficar sem rede de celular, aí uma hora vai perder, não tem jeito, né? Podia ser um sinal vezes 100 que não ia ter como, né? Então, a multimídia, ela funciona de forma muito rápida, muito estável aqui, tá? Com o status do veículo, com diversas situações. Ó, por exemplo, eu quero ver aqui pressão dos pneus, tá? Ele me mostra aqui vida útil do óleo, vida útil do filtro do ar do óleo, pressão do pneu aqui da roda traseira, aqui também vida útil das pastilhas de freio, até isso mostra, né? Então tudo isso aqui, pressão dos pneus também, aqui pressão dos pneus, enfim, tem diversos features aqui para você ver, tá? Nós temos aqui botões físicos e foi isso que eu falei que me incomoda, de ter tudo na multimídia. Aqui nós temos botões físicos, então fica muito fácil de eu poder ligar o ar-condicionado, mexer na ventilação enquanto eu dirijo, mexer na temperatura do ar-condicionado, ainda que ele seja de 2 zonas e aqui seja ao lado do passageiro, né? Mas aqui eu posso mexer na minha temperatura com tranquilidade. Tem sensor de ponto cego, passando uma pessoa aqui, ele acusou, né? O sensor de ponto cego. E aqui eu tenho não só a ventilação dos bancos, mas também o aquecimento. Ou seja, né? Temos também aqui aquecimento do volante. Sim. Lembra que eu falei que é muito americano esse carro aqui? Tão americano que a mudança de marcha por alavanca aqui, onde fica o limpador de para-brisa do seu carro, ele é aqui. O limpador de para-brisa está do lado da chave de seta, né? Tem aqui o carregador por indução, tomadas USB do tipo C, do tipo A, modos de pilotagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tive que engatar a marcha. Vamos pro modo, ó, aqui, ó. Normal, que é o que você vai usar no dia a dia. Off-road, para você enfrentar um pesadinho, né? Não precisa de estrada qualquer de terra. terreno, né? Estrada de terra não precisa, né? Neve e gelo, pistas escorregadias. E volta pro normal aqui, tá? De forma muito fácil para você utilizar o carro. E nós temos aqui o freio de estacionamento eletrônico, que não tá aqui no console, ele fica aqui do ladinho. Mas como quando você coloca o P, ele já aciona, e quando você coloca o drive, ele já libera, então automaticamente você nem precisa acionar o sistema. Não tem a necessidade de toda hora ficar acionando o freio, desacionando o freio. Não tem porquê, tá? O volante dele aqui tem todos os ajustes, profundidade também de altura, tá tudo fácil aqui, tá? E ó, é o que eu falo, né? Questão do capricho. Olha a resistência que você tem aqui. Sistema pneumático, né? Pra poder não ficar tão pesado o volante. Não é nem questão disso. É a questão de, tipo, ele não despenca, ó. Sim. Eu solto o volante, ó, eu solto ele para baixo e ele sobe, né?
É isso que eu falo de capricho no carro, né? Que falta hoje em algumas marcas que a gente vê aqui no Brasil, né? E aí a gente tem aqui as saídas de ar, tudo certinho, porta-copos, tem baúzinho. Esse baú aqui, ele não tem a refrigeração, mas também nem precisa, né? Porque você já tem aqui um baita de um espaço, ó, tem até um nichinho aqui para você colocar chave, pequenos objetos, tudo aqui muito tranquilo. E tem aqui é o compartimento? Não, é só aqui a abertura, né? Ah tá, é só a abertura. Achei que era um compartimento escondido aqui para colocar de repente lá em cima, alguma coisa do tipo, né? Mais um objeto se aproximando pela lateral esquerda do carro. Sim, tem um tracker passando por aqui. O pessoal está movimentando aqui a concessionária. Vidros elétricos, tudo isso a gente nem precisa falar, tem a abertura interna do carro, né? Mas vamos falar do painel agora, porque... Deixa eu chegar aqui no menu dele. Eu tenho algumas visualizações, consegue pegar aqui, Ericão? Ó, painel aqui, eu posso deixar ele totalmente limpo, posso deixar ele nessa visão que tem o contagiros, ó. Quando você acelera, tem o contagiros aqui, com as informações de trajeto e também de áudio. E eu tenho a informação do mapa. Para mim, isso é o mais legal, tá? Provavelmente não vai carregar o mapa porque não há nenhum telefone logado aqui, tá? Mas o mapa é exatamente o mesmo que eu abro aqui, que também não vai abrir porque não tem nenhum telefone logado, tá? Mas ó, eu abri o mapa aqui, joguei para cá o endereço, eu fico com tudo aqui, as informações, né? A velocidade, o modo de tração que eu estou utilizando, tá? Porque ele é sob demanda, então ele vai entrar aqui da forma que precisar. Farol alto automático, o lane change, que é o sistema que te mantém dentro da faixa, né? E aí, se o Baruan quer ouvir uma música aqui, pode ir para o Spotify aqui, pode abrir, né? Tem a Play Store aqui onde você pode baixar os aplicativos. Vem aqui no áudio, pode ligar o som, pode colocar o que quiser. Leitor de notícias. Isso é legal. Muito bom. Você está descendo pra praia, já quer ver como tá a temperatura lá, você já consegue visualizar certinho. Você põe aqui no Google Notícias, ele provavelmente não vai tocar, é justamente porque não tem nenhum telefone logado, tá? Mas você tem aqui uma série de itens que você pode utilizar aqui no Equinox e com o mapa aqui, a multimídia funcionando de forma independente. Isso é, de fato, um ponto muito legal que a gente tem aqui no carro. Tem sistema auto-hold, tem stop start que pode desligar, graças a Deus, porque stop start, eu não sei você, mas eu não gosto. É um sistema de economia, né? É, mas... Sistema de economia, você pegar o dia a dia no trânsito, acaba dando uma eficiência bem grande. Não, dá uma eficiência bem grande. Eu fiz um teste disso, de como é o funcionamento do stop start, e eu consegui uma economia de 10%. Sem fazer nenhum malabarismo. Simplesmente deixei o sistema funcionando, fiz o mesmo trajeto, em duas situações com o carro, com o sistema ligado e com o sistema desligado, e fiz a medição de quilômetros por litro na tela, no painel. Que é o que você faria na sua casa, né? O que você faria aí na sua casa. Então, eu consegui 10% de economia. Ou seja, tranquilo de tudo para a gente poder utilizar o sistema, mas alguns carros incomodam, né? Principalmente os carros que tem 3 cilindros, que o motor vibra um pouquinho mais, então eu prefiro deixar desligado. Aqui no 4 cilindros nem sente, então é de boa. E olha, que pena que não dá pra gente dirigir o carro, né? Infelizmente, hoje eu tô com o carro dentro da loja, não tô conseguindo tirar ele. Não temos aqui, mas você que tá aí assistindo ao Conexão Veículo, pode vir aqui e agendar, né, um test drive para poder fazer aí o conhecimento total do carro, que de fato é muito legal, né? Pô, Aruan, o programa tá acabando, cara. Infelizmente. Falamos de tudo? Ou você acha que faltou alguma coisa? Falamos de tudo. Não, faltou uma coisa. Preço, rapaz. Preço. É o seu momento de brilhar, mas a gente vai lá pra fora. Porque você que vai trazer a oferta. Perfeito. Pra quem tá assistindo ao Conexão Veículo. Eu só trago os conhecimentos aqui. Mexo no carro, fuço o botão, essas coisas todas. Quem vende o carro é você. Agora é contigo, meu velho. Vamos lá. Bom, Aruan, já apresentamos o carro. Agora é hora de você dar preço, né? Porque, vamos para ela. Afinal de contas, a gente falou, mas quanto custa? Hoje, a gente tá com um preço exclusivo nele, 15 mil de bônus. Ah, é? Isso. De 285.900, eu tô com ele a 269.900. E paga da FIP no seu usado. É mesmo? Olha só que beleza, hein? Exclusivo Viamar. Exclusivo aqui da Viamar. E tem ainda a versão Active e a pronta entrega. Exatamente, versão Active e a pronta entrega. Olha só. Então, se você chegou aqui e não quer os acabamentos escurecidos, porque o carro basicamente é o mesmo, né, Aruan? Mesmo veículo. Mesmo veículo, não muda em absolutamente nada, com exceção dos acabamentos. E aí, então, se você não quer saber dos acabamentos escurecidos, que é um negocinho mais clássico, mais
como é que eu posso dizer, contemporâneo? Mas Elegante. 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 Menos esportivo, mas elegante. É isso. Nós temos aqui o Equinox Active, que está com preço também. Qual que é o preço do Active? Active, mesmo valor. Mesmo valor? Mesmo valor. Então só muda a questão do acabamento. Só muda a questão do acabamento. E a FIP também. A FIP é a mesma. Olha Olha aí. a FIP no usado. Tá esperando o quê? Conexão Veículo está ficando por aqui, mas você pode vir correndo para cá, aqui no Grupo Viamar, na Avenida Pereira Barreto. Qual que é o número aqui mesmo? 1380. Então é só chegar e aproveitar, porque esse carro aqui pode ser seu.